senador Eduardo Girão lamentou a forma desrespeitosa como a doutora Mayra Pinheiro, secretária do governo Bolsonaro, foi tratada antes e durante sua oitiva na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador apontou que diferenças políticas não justificam o grau de desrespeito que foi observado com a médica na CPI. Girão lembrou que antes mesmo da sessão, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, já se referia à médica como capitã, mostrando desrespeito e especialmente pré-julgamento. O senador acrescentou: isso vai fazendo derreter a credibilidade dessa CPI. Hoje, no início dos trabalhos, o senador lamentou a escolha dos requerimentos a serem votados. O senador apontou que é um dos objetivos da CPI investigar o uso dos recursos federais enviados a estados e municípios e os possíveis desvios. Girão disse: a gente tem que ouvir autoridades que foram alvo de investigação. O senador lembrou que o consórcio Nordeste é alvo de investigação e de profunda suspeita por parte da população, mas o comando da CPI não permite que avancem esforços para investigá-lo. Ele disse: tudo isso era para estar sendo ouvido aqui hoje, era para estar sendo pautado, mas não foi. Assista. Da doutora Mayra Pinheiro, que eu tenho divergências políticas com a Mayra, que são públicas, mas respeito a mulher, a mãe, a médica, que chegou a ser presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, quase eleita para o Senado Federal, teve aí mais de 800 mil votos, e é uma pessoa cumpridora dos seus deveres e está sendo desrespeitada na própria comissão. O relator, Renan Calheiros, deu uma entrevista coletiva na quinta-feira, chamando ela, que está sendo repetido por outros membros, como capitã cloroquina. Ora, a gente até entende um lado da mídia sensacionalista dar essa alcunha à doutora Mayra, mas não pode acontecer. Isso é um desrespeito para aqueles que defendem as mulheres mesmo, aqueles que querem uma visão mais imparcial dessa CPI. Porque é o seguinte, você chamar a Mayra de capitã cloroquina já mostra aí um preconceito muito grande e o que você já faz um pré-julgamento. Então é isso que a população está percebendo também, a questão o relatório já pronto da CPI, e isso vai tirando, vai fazendo derreter a credibilidade dessa comissão que poderia trazer um bom retorno para a população. Eu queria também alertar você para amanhã, quarta-feira, vai ser decisivo na CPI, porque nós teremos a votação de vários requerimentos que buscam justamente fazer aí, trazer à tona um requerimento meu, que é assinado por 45 senadores, a maioria do Senado Federal, que deu origem a essa CPI também, para que a gente investigue o governo federal, mas também gestores públicos municipais e estaduais, a partir das operações da Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro, que a gente gostaria de ouvir o diretor da Polícia Federal, a PGR, que já mostrou que existiu regularidade na prestação de contas de hospitais de campanha, de outras compras superfaturadas que não chegaram também, ouvir também o consórcio Nordeste, Então tudo isso vai ser votado na próxima quarta-feira, assim como o equilíbrio dessa questão do tratamento precoce. Tem cientistas renomados e médicos renomados que são contra, mas tem também os que são a favor, que a gente possa trazer para o debate, analisar as estatísticas, porque a ciência está claramente dividida e a gente precisa ter pelo menos um aprendizado, uma lição dessa pandemia, já que cientistas dizem que virão outras, a gente possa ouvir os dois lados, que é um princípio, inclusive, do jornalismo, que essa comissão precisa atentar para buscar realmente a realidade dos fatos. Então, atenção nessa CPI durante essa semana, que Deus nos guarde, nos proteja, nos dê sabedoria para que possamos fazer um bom trabalho. Um grande abraço, muita paz para você e sua família. O aperitivo é trazer uma questão política de governadores, prefeitos. Eu acho que a gente tem que ouvir as autoridades que foram alvo de investigação, o secretário de saúde, por exemplo, o consórcio Nordeste
que é algo fundamental, que a sociedade quer, até agora nada de ser ouvido. Então eu trouxe o material aqui, entendeu? Processos que estão no STJ, tudo isso era para estar sendo ouvido aqui hoje, para estar sendo pautado, mas não foi. Não, do documento de loja. Tem alguns senadores que pediram quebra, né? O senhor acha? Será que é votado hoje? Tem algum requerimento desse tipo? Eu não sei. São mais de 400? São muitos. Nós vamos ver como é que vai ser o procedimento aí. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, hoje domingo, dia 23 de maio, eu convido você para entrar comigo aqui no Mercado São Sebastião para ver o que é que o pessoal, o fortalezense, está achando dessa CPI que se iniciou há quase um mês. Vem comigo. O que estão achando dessa CPI? Sério? É um celeiro de vaidades. Já várias e várias vezes nós vemos o seu trabalho tentando migrar, equilibrar. Eu acho que onde tem que ser investigado não está sendo investigado. Política palanque, cara, palanque. Pra mim é como se fosse um teatro. Como tá aproximando, vai ter eleição. Eu critico que tem que criticar o Bolsonaro. Por exemplo, não usa máscara, faz aglomeração. Não concordo com isso, não. Gente morrendo, porque não é uma coisa horrível de ver esse pessoal morrer, podendo ter sido tratado no começo. Não dá em nada se vocês não convocarem governadores e prefeitos. O negócio deles não querem olhar a corrupção, não. Palhaçada, não tem outro termo. Eu acho que a cobrança está indo pro lado errado, porque a cobrança está certa em governador e prefeito, o município e o estado, porque a gente sabe que teve verbas que foi repassada e não foi bem distribuída pra gente. Uma palhaçada. Eu acho que a gente tem uma coisa séria para resolver, ao invés de ir atrás do que já passou. É muita omissão, rapaz. O nosso país é contaminado. Eu estou lutando lá para ver os erros do governo federal e ver também os erros do estado e município. Eu quero ver tudo. Agora veja as perguntas que eu fiz também pro pessoal do governo. Eu não estou passando mão de cabeça de ninguém, não. Mas vai dar certo. Vamos acreditar. Conte. Vou dar o meu... O que está claro até agora, é preciso ouvir a autoridade local para ver se há algum argumento que sustente diferente. O que está claro até agora é que o sistema local colapsou pela incompetência do governo local, governo do estado, prefeitura. É isso que está claro até agora. Então é necessário que venha as autoridades locais para poder apresentar as suas alegações. Se o que ela disse confere com a verdade ou não. Mas acho que o depoimento dela foi um depoimento extremamente esclarecedor. Só para ficar claro para a gente, e a gente tá poder reportar para a população. Como que nós da imprensa podemos tratar essas informações diferentes do que disse a doutora Mayra, foram ao menos 3, e do que disse o ex-ministro Pazuello. E já emenda a última pergunta, senador, qual é a principal expectativa amanhã? Seria o governador ou o prefeito de Manaus? Quais são os nomes mais esperados para amanhã? Obrigado. Bom, eu acho que em relação a como enfrentar possíveis contradições, é olhando para os depoimentos. É o que, como membro da CPI, eu tenho que fazer. O que um disse e o que o outro disse. E o que é evidentemente uma contradição, ou o que é uma informação, talvez a mesma informação, mas com uma abordagem um pouco diferente. Isso é fácil de checar, né? E se tiver, eventualmente, algum ponto de contradição que justifique uma reconvocação, não acho que haja qualquer tipo assim, não há por parte do governo qualquer movimento de obstrução nesse sentido. Nós queremos a investigação da verdade, esteja ela onde estiver. O depoimento da doutora Mayra, que, registro, está no Ministério da Saúde desde o primeiro momento, desde o primeiro ministro, ela continua no Ministério da Saúde. Portanto, conhece muito, conhece a fundo e deu aqui esclarecimentos extremamente importantes. Com relação aos requerimentos, nós temos um conjunto de requerimentos que vamos votar amanhã. Boa parte requerimentos com pedidos de informações. Eu apresentei vários, tanto senadores da base quanto da oposição apresentaram requerimentos solicitando informações. Mas penso que a grande novidade para a sessão de amanhã é a pauta de requerimentos que prevê a convocação de prefeitos, ex-prefeitos e governadores. Acho que esse é o grande avanço. Essa notícia já tinha veiculado ontem, a partir de uma reunião secreta do grupo, do gabinete paralelo da CPI, que se reúne periodicamente, secretamente, sem a participação de todos, e sinalizaram com essa convocação. Que bom, porque isso representa um avanço.
Esse tem sido o apelo de um conjunto de senadores e do autor do requerimento, de um dos requerimentos da CPI, o senador Girão, desde o começo, que se apurasse a conduta de gestores federais, estaduais e municipais. É seguir de verdade o caminho do dinheiro. É saber o que foi feito com esses bilhões e bilhões de reais enviados aos estados e municípios. Há suspeitas de desvios, de superfaturamento, de contratos fictícios, de corrupção. Operações da Polícia Federal aconteceram em pelo menos 18 estados da federação. Mais de 50 operações da Polícia Federal. Há inquéritos encaminhados. Com todas essas informações, seria impossível a essa CPI não avançar para investigar o que aconteceu lá na ponta, nos estados e municípios. Portanto, nós temos aqui pelo menos 8 governadores de estados que devem ser convocados. Vê se eu consigo enxergar aqui, a letra está pequena. Governador do Distrito Federal, governador Rui Costa, Wilson Lima, Alberto Beltrame, prefeito João Rodrigues, governador de Rondônia, Marcos Rocha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês a lista completa com os nomes que estão na pauta de hoje, que a letra está pequena, eu não consigo enxergar aqui para fazer a leitura para vocês. Mas vou passar a lista que está na pauta de amanhã, dos tanto prefeitos quanto governadores, e aí vocês têm a lista completa. Eu não vou correr o risco aqui de ser indelicado, de declinar alguns nomes e outros não. Senador, um questionamento. Amanhã o senhor tem por hábito fazer diversas questões de ordem. Provavelmente esse será um dos debates mais quentes da semana. O senhor vai defender um critério ou todos devem ser convocados? Ou seja, exemplo, aqueles estados onde houve operações da Polícia Federal devem ser os prioritários, ou todos aqueles que tiveram operações, sejam da Polícia Federal ou estadual, devem ser analisados? Qual a ordem que o senhor avalia que deve ser a diretriz no caso desses requerimentos? Eu penso que, nesse momento, o melhor critério seja seguir justamente o rastro das operações da Polícia Federal. Aonde aconteceram operações da Polícia Federal e há indícios mínimos de prova, de materialidade, penso que sejam esses os primeiros a serem convocados. Não significa, obviamente, que a CPI vai parar apenas nesses. É o começo. Temos que avançar dentro de uma lógica do que é possível. Nesse momento, penso que esses, onde aconteceram operações da Polícia Federal, onde já houve o compartilhamento de dados, inquéritos, propostas de investigação por parte do Ministério Público, eu acho que o critério talvez mais coerente seja começar por esses. Mais para frente avalia-se a necessidade de convocar outros. Mas acho que tumultuaria a CPI também você fazer uma convocação aqui em massa, o que não se justificaria se você não tiver elemento mínimo, né, a demonstrar a necessidade de uma investigação mais profunda. Ok? Pessoal, obrigado. Opa! Agora.